Olá pessoal, mais um vídeo nosso aqui no YouTube, no Café e Saúde, toda semana trazendo muitos convidados especiais aqui para falar de saúde, carreira e bem-estar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas. Deixa aí um comentário falando se você gostou do vídeo, dando opiniões, pedindo novos vídeos, que a gente sempre vai fazer um vídeo novo toda semana aqui para você. Hoje eu tenho uma convidada especial, ela é biomédica, a Thelma. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da carreira dela na biomedicina, para a gente bater um papo aqui sobre essa profissão importante também na vida das pessoas, né? Na manutenção da saúde das pessoas. Queria agradecer você de achar um tempinho na sua vida corrida de laboratório para vir aqui e queria que você apresentasse um pouquinho para as pessoas. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito especial para mim estar aqui, tendo a oportunidade de estar falando do meu trabalho, do meu projeto. Parabenizar você pelo seu projeto. Eu acho muito interessante você conseguir isso, né, que as pessoas se soltem e falem um pouco, né? Porque hoje, muito na vida corrida, você acaba que não tendo essa oportunidade, né? E você acaba conhecendo as pessoas melhor e seu trabalho. Eu acho muito, muito bacana isso. Parabéns. E você se formou em biomedicina aqui na região mesmo? Não, eu comecei como auxiliar de enfermagem e quando eu fiz o auxiliar, na época de ir para o estágio, aí eu estava meio sem dinheiro, parei o auxiliar e continuei trabalhando. Aí, quando eu consegui uma bolsa na faculdade Mário Chamber, eu comecei como na enfermagem. Eu comecei na enfermagem e eu fiz 2 anos de faculdade de enfermária para ser enfermeiro padrão. Quando eu estava no terceiro semestre, eu retornei ao meu estágio como auxiliar de enfermagem no Instituto Vida, que era da Fabiana. E comecei a fazer o estágio. Despretensiosamente, comecei a fazer o estágio no período da tarde. Então, eu trabalhava de manhã, fazia estágio à tarde e à noite ia para a faculdade. Só que a realidade do enfermeiro é um pouco dura, né? E assim, eu vi que aquilo não era para mim. Foi muito. Eu não. Foi assim, não casava a faculdade. Por isso que as pessoas falam, né? Tem que fazer o técnico primeiro para depois fazer a faculdade. Eu concordo super. É uma opinião minha. Eu concordo muito, assim, que precisa ter essa base para depois ir para a área do enfermeiro padrão. Aí eu parei com a enfermagem no segundo ano e, assistindo uma palestra da biomedicina, me interessei. Comecei. Quando eu fui falar para o coordenador do curso, ele falou: Thelma, não faça isso, você vai pegar várias DPs, não tem turma, já vai estar você vai ter que entrar no quinto semestre, eles já estão fazendo o laboratório. E assim, eu falei: não, eu vou. E eu fui, né? Eu fui muito complicado, porque eles estavam num estágio que eu não sabia nada. É um mundo totalmente diferente. São campos totalmente opostos. E aí eu fui fazendo e eu comecei a fazer vários cursos, assim, o tempo que eu tinha, comecei a me dedicar muito. Parei de sair, meio parei de ter vida, né? Só fiquei estudando e fazendo esses cursos paralelos aí de 20, 30 reais que você paga no YouTube e ganha apostila, não sei o quê. E sempre fui fazendo esses cursinhos para poder entender o universo que eu estava aprendendo naquele momento, que era totalmente novo para mim. E como eu venho de escola pública também, né? Supletivo, ensino, né? E foi bem, bem complicado para mim, assim. Eu acho não, tenho certeza, assim, que todas as pessoas que conviveram comigo, que hoje me vê, eles meio que falam: nossa, deu um bug no sistema, porque ninguém acreditava. Ninguém. Ninguém acreditava. Foi muito, muito árduo o caminho. Assim, eu sou muito grata eu, como que eu vou explicar? Eu sou muito grata à oportunidade que eu tive de estágio,
Porque 50% do que eu sou hoje foi porque eu tive um estágio e tive pessoas ali que me ensinaram muito. E assim, até eu falei para as pessoas que eu ensinei, que eu fui professora deles, que assinei lá os estágios deles, eu sempre falei, bati na tecla, sabe? Que sempre, quando você for fazer estágio no lugar, se dedicar, porque é muito difícil. Muito, é muito. A dedicação, o professor, ele não tem obrigação nenhuma de ensinar, ele vai falar se você aprende ou não. É supervisão só, né? Não vai É, nem você ensinar. entendeu? Porque o seu tempo ali é curto. Então, eu agradeço muito, assim, porque foi uma fase muito difícil. Na parte da meu estágio eram 6 horas. E como eu não tinha como ir para casa, que eu morava no sítio, então eu ficava o dia inteiro. Até para pegar a van. Então, eu fiquei muito tempo dentro do hospital. Muito tempo. E assim, eu fui adquirindo uma certa bagagem. Quando eu me formei, eu já estava dando plantão. E eu já estava, acho que 2 anos e meio no hospital. Então, você acaba tendo aquela rotina. E eu sempre trabalhei muito. Então, você acaba pegando... Como ali, aqui em Biúna, tem isso de não parar muito o laboratório, né? Por causa de contratos, essas coisas. Então, você acaba tendo olhares para várias empresas, né? Aí, o meu segundo emprego foi na Santa Casa de Piedade, onde foi meu primeiro registro como na área da saúde. Meu primeiro, que aqui no hospital não era registrado. Ali eu fui registrada como técnica de laboratório. Fui crucificada por um monte de gente. Nossa, você é biomédico, vai ser... Eu falei, gente, sabe, eu não ligo, assim, o que importa era que eles estavam me pagando bem, eu estava fazendo o meu trabalho, tipo, eu não estava com aquela vaidade, entendeu? Isso é bobeira. E fiquei lá na Santa Casa por 7, 8 meses. Foi muito bom para mim também, porque conheci novas pessoas, novos sistemas, nova rotina de trabalho. Querendo ou não, quando você fica num determinado lugar, você meio que entra numa bolha, né? Você não vê o que acontece fora, né? Nos lugares. Eu tinha medo de sair de Biúna. Nossa, o que vai acontecer comigo se eu sair, sabe? Era... Porque aqui em Biúna, tipo, eu virava plantão de 36 horas, 48 horas. E ela virou sua casa, né? Virou minha Seu casa. conforto. E já tem lá o conforto mesmo. E assim, ficávamos lá. E essa é a vida do plantonista. Você sabe disso. E foi quando eu recebi uma proposta para CRT de um laboratório pela empresa Moriá, que ia ser em Salto de Itu. Foi uma oportunidade muito boa que eu tive, que o Josué me deu. Eu fui para lá. Mas lá no hospital também. É no AME lá, sabe? Tá. No AME. No Monte Serra. Foi muito bom porque tudo que eu pensava que eu sabia caiu por terra. Tudo. Foi uma experiência, uma bagagem gigante para mim, porque eu nunca tinha trabalhado em UTIs, né? Uma outra, lá tinha 5, de cara. Então, uma outra realidade de tudo, de tudo, de tudo. E então, lá, como eu era responsável, para ganhar mais, eu fazia outras coisas também, né? Eu ficava como plantonista, de dia, de noite. E assim, eu ficava 20 dias sem vir embora, 15 dias sem vir embora. E eu ficava dentro do hospital, porque lá tem a parte que é convênio, né? Então, eu ficava dentro do hospital, que a enfermagem gentilmente me arrumava, que era um quarto de maternidade. Então, eu ficava ali. Ali era meu conforto. E foram meses assim, quando o Moriá perdeu o contrato, eles me chamaram para Sorocaba, né? E eu fui, assim, porque eu já também... minha mente já tinha, sabe, dado uma... eu já não conseguia mais me ver em Biúna, foi difícil sair. Mas depois que você sai, meio que sua mente abre, né? Aí, isso foi em fevereiro, quando foi uma semana antes da pandemia, ele falou, a gente vai abrir uma clínica e tal, quero que você seja responsável do laboratório que a gente vai ter na clínica.
Nossa, achei super legal. E assim, eu não queria ir morar em Sorocaba, porque também eu não me via morando longe, sabe? Eu sou de Biúna, eu não tinha nem ônibus em casa, que dirá você ir num lugar, numa cidade grande, assim. É, Foi quando... Licença, espera aí. Entrou a pandemia e não tinha muito o que fazer. Eu tive que ficar para lá. Foi muito difícil. Muito, porque você se habituar. E logo, passou uns 15, 20 dias, eu fiquei em casa. Não tinha... Porque deu aquele lockdown e tal, não dava para sair. E como a clínica não tinha aberto ainda, não podia nem ir lá. Eu nunca fiquei parada, tipo, sem trabalhar. Aquilo, para mim, foi muito... Eu comecei a entrar em depressão. Foi muito pesado. Você está numa cidade, sabe, que você não conhece ninguém. Eu entrei assim meio que em parafuso, não foi fácil. Só que daí eu já comecei a trabalhar. Há uma empresa que eu trabalhei aqui, chamada Cruzeiro, é uma empresa muito boa de se trabalhar. Eles trabalharam aqui no Hospital de Biúna. Acho que uma das empresas que melhor serviço prestou aqui no hospital. Tanto no hospital quanto no posto. Muito bons eles. De análises clínicas que eles faziam. De análises clínicas. Eles têm, né, em Tatuí, em Porto Feliz. Então, eu ia para Tatuí, comecei a dar plantão em Tatuí, comecei a dar plantão em Porto Feliz, e eu ficava, tipo, 3, 4 dias, plantão, não vinha embora, ficava, porque já ia dar plantão de noite. Eu era visita na minha casa. Mas, assim, eu acabei acostumando com essa rotina de UTI, porque lá é UTI, né? Acabei acostumando e, assim, eu gosto do que eu faço. Eu faço por amor, de verdade, eu gosto. A gente faz, né? Porque a área da saúde é amor. Então, era cansativo, muito cansativo, muito. Só que, quando você faz alguma coisa que você gosta, é uma recompensa que só quem é único para cada um. É uma recompensa única para cada um. Então, quando eu resolvi abrir o meu negócio, foi com uma determinada pessoa. A gente começou... Eu chamei essa pessoa, eu já o conheci, ele é um farmacêutico, e não deu, a gente abriu aqui na cidade, e ele começou a tocar, né, o laboratório, e eu estava ainda como responsável de São Lucas, de São Roque, trabalhando lá, e estava dando plantão à noite. Quando eu resolvi sair do São Lucas para ficar, aí nossa sociedade não deu certo, depois de 3 meses, acabou. E assim, sabe, eu fiquei muito em choque com isso, porque você é de Biúna, Eduardo? Não, sou de Piedade. Tá, mas você... Mas eu tô em Biúna já há um tempo. Se você, por exemplo, mas você é de Piedade, você nasceu ali. Não, eu nasci em Sorocaba, mas eu só nasci em Sorocaba, né? Sim. Porque naquela época eu não nasci na Santa Casa. Mas eu cresci em Piedade. Mas assim, eu contribuo com Ibiúna já desde 2008. Sim. Né? Porque eu trabalhei em Ibiúna 2 vezes. Eu trabalhei de 2008, 2009 até 2011, 12 eu acho. E voltei em 2017 e fiquei até o final de 2018. Sim. Então, assim, a minha história com Ibiúna já é uma história já... Sim, mas se você voltar em Piedade, você é conhecido, não é? Sim. Então, quando eu voltei para cá, eu voltei para tomar conta do meu negócio. E assim, eu não tive a recepção que eu imaginei ter. E você ainda era conhecida por causa do hospital, né? Porque você... Super conhecida. Super. Ficou um tempo no hospital. Exatamente. Eu fiquei quase 5 anos trabalhando no hospital. E assim, o laboratório estava assim, indo muito bem, mas muito bem mesmo. E só que quando fechou, eu também não esperava que ia fechar, enfim, mas eu
não esperava a recepção que eu tive das pessoas mais próximas. Foi muito difícil, porque é, meio que todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo que fechou e tal. E assim, eu depois eu fiquei pensando, na hora eu fiquei em choque, mas eu fiquei pensando assim, poxa, cadê todo mundo? Cadê, né? Só que ali, quando aconteceu isso comigo, que foi muito pesado, algumas pessoas falaram comigo. E essas pessoas que falaram comigo são pessoas que eu não imaginava. Sabe, que ia me ligar, que ia me dar querer ajudar de alguma forma. Não para ligar, para perguntar o que foi. Tipo, fofoca. Não. Aí eu pensei, né? Bom, eu fiquei muito mal, fiquei mal, muito mal mesmo. Só que assim, né? Eu voltei para Sorocaba, eu recebi uma proposta muito boa. E assim, eu tava com a minha casa, meu apartamento tava montado, tava com uma vida até que legal, não tava. Só que, sabe, quando você coloca a cabeça no travesseiro e você pensa, por que que não deu certo? Aí eu pensei, bom, não foi por minha causa. E assim, o nome do outro laboratório, eu sonhei quando eu fazia enfermagem. Eu nem pensava em abrir nada. Eu tive um sonho e eu sonhei com o nome. Quando eu fui tirar meu CNPJ, eu pensei, nossa, mas que nome que eu vou tirar, que eu vou colocar, né? Porque foi tudo eu que idealizei. Eu sonhei de novo com aquele sonho. E eu nunca mais eu tinha lembrado daquilo. Eu falei, nossa, eu falei, gente, eu vou colocar. Coloquei. Mas despretensiosamente de verdade. De verdade. Eu falei, olha, é uma coisa que vai dar certo, tenho certeza, porque não é possível uma coisa dessa. Aí, e era uma coisa que era, como eu idealizei ali, tudo era muito, meio que filho, assim, sabe? Quando, quando eu te falei que eu voltei para Sorocaba, eu fiquei pensando nisso. Falei, bom, eu vim até aqui. Eu não vou me conformar. Não vou. Passe o que eu passar. O não eu já tenho e vou tentar de novo. Como vai acontecer, eu não sei. Hoje, eu, naquele momento, eu entrei em oração, naquele momento, que quem me conhece sabe que eu sou estudante kardecista. É muito difícil você crer nas coisas. Então, mas naquela noite, eu falei, não, hoje eu vou ter fé, e fé é você acreditar naquilo que você não vê. Eu falei, não, eu não cheguei até aqui, pra parar aqui, porque não foi minha culpa. Aí, eu peguei, falei, não, eu vou dormir. E eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. E assim, passou 2 dias, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô pensando? Por que eu não fui trabalhar? Porque assim, o emprego que me ofereceram era para ser RT, segunda a sexta, um salário ótimo, tipo do lado da minha casa. Falei, nossa, o que eu tô fazendo? Eu falei, não, eu não vou ir. Foi quando acendeu uma luzinha no fim do túnel. E eu voltei para Ibiúna. Não, as minhas coisas ficaram lá, mas eu vim para casa da minha mãe. E hoje, esse logo que está aqui, foi eu que montei ele. Ele está um pouquinho diferente hoje, porque veio da gráfica, eles mudaram a tonalidade do azul. Mas tudo fui eu que idealizei. Então, quando eu vi essa luz, eu agarrei com tudo. Com tudo. E, na verdade, esse logo aqui, na verdade, não é só meu. São de pessoas
que tiveram comigo desde o começo. O que eu tive de doação de gente não era era de tempo. Era de pegar e se colocar à frente do outro, se colocar na frente das suas necessidades para poder ajudar. Gente que não tinha nada. Pegou, parou o seu tempo para me ajudar. Então, eu não ia conseguir sozinha. Não ia. Jamais eu ia conseguir sozinha. Falar, eu consegui. Não, não existe isso. Ninguém consegue nada sozinho. Assim, a minha família foi muito importante. Muito, 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 muito importante. E, assim, foi em fases diferentes. Assim, a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, que hoje coloquei lá para fazer curso lá na Elitec. Tá fazendo enfermagem. Se vê ele vagabundeando, fale pra mim que eu dou um couro nele. Qual que é? Eu tenho 7 turmas. É o Nicolas. O Nicolas tá na turma da... Ele começou agora. Ah, tá. Já tá coletando. Tô ensinando ele. Eu falei, não, você vai, meu filho. Você vai, nem que seja na força do... Aí, eles, sabe, me ajudaram. Meu pai fazendo serviços lá, porque, assim, lá, quando eu fui alugar, eu não tinha dinheiro para alugar os 3 meses. Teve a ajuda da minha amiga. Foi lá, mexeu os pauzinhos. Então, assim, eu tive muita ajuda. Tem que adaptar tudo, né? Porque tem muita exigência. E assim, quando eu abri lá, hoje, eu te convido para conhecer. Assim, quando eu abri, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Que tudo que eu fizesse, desde o primeiro dia, ia ser padronizado. Tudo. Tudo que eu aprendi para fora, eu ia colocar ali. As cadeiras que eram de lá, que eu troquei hoje, mas as cadeiras que era cadeira de eleição. Pintadas por eles, meus parentes. Móveis, era tudo comprado de segunda mão. O que eu tinha? Eu tinha uma cadeira, uma abraçadeira, um móvel e alguns materiais de coleta. Só. Eu não tinha mais nada. Então, eu tinha um computador que eu trouxe de Sorocaba, que também não era lá aquelas coisas, notebook. Então, eu não tinha nada. Nada. Nada, nada, nada. Eu comecei, muito, muito lá embaixo. E aquelas pessoas que me ligaram, que estavam ali para me ajudar, me indicaram o paciente, mandaram o paciente, eles mesmo vieram fazer exame, indicaram aqui, indicaram ali, sabe? E foi movimentando o laboratório. Assim, por mais que quando eu abri o laboratório, estava muito precário tudo, muito precário. Eu comecei realmente do zero. Ali, eu nunca fiquei ali no laboratório sem uniforme. Eu mandei fazer aqueles pijamas cirúrgicos, tudo bonitinho, com nome. Falei, não importa, vai ser um negócio simples, mas vai ser um negócio bem arrumado. E os laboratórios que eu fui trabalhar, com eles que eu trabalho hoje, eu não quis menos do que todos trabalham. O laboratório maior que eu trabalho é a Diagnóstica do Brasil. Então, a Diagnóstica é um laboratório de apoio que os maiores locais que você conhece trabalham com eles. Então, mas assim, quando o Eduardo vai fazer um exame, ele não vai pelo laboratório de apoio. Ele vai pela fachada que está ali, pelo nome que está ali. Foi difícil isso para mim, porque eu comecei pelo laboratório de apoio. Mas as pessoas não entendem. Eles querem saber o que é a fachada, o atendimento, se é tudo novinho, se não sei o quê. Um laboratório realmente novo, né? Então, eu fui conquistando isso tendo na rastreabilidade, sabe? Entregando a rastreabilidade pro cliente, sempre
por mais que fosse mais simples, mas sempre entregando melhor. Sempre. Assim, coisa que eu não economizei foi na qualidade. Em nada. Em nada. Tudo que eu aprendi para fora, eu coloquei ali dentro. Tudo. E, assim, o que eu pensei? Bom, o que eu quero fornecer para Ibiúna e região. Eu quero fornecer um serviço que eles consigam ter um atendimento mais humano, ter exames e serviços de qualidade, sem pagar mais por isso. Sem ficar, por exemplo, vou ter que fazer um convênio para... Não. Vou ter que ir para São Roque, vou ter que ir para Cotia. Não. Então, sempre eu fui por uma linha de crescimento, porque ali é clínica. Hoje é. Quando eu abri, não. Era um posto de coleta. Para quem sabe, é posto de coleta. Mas para quem perguntava, era laboratório. Mas é um posto de coleta, como qualquer outro que tem. E, assim, ali, aquela recepção, que só tinha aquela, lá no fundo, as salas eram todas fechadas. Não tinha nada, só tinha poeira. Todas fechadas. Hoje, não tem espaço. Não tem espaço. As salas estão todas arrumadas. E sala de atendimento, estamos trabalhando com empresas. Hoje tem coisa que você faz aqui. Olha, você manda para fora? Eu mando para fora. Por quê, Eduardo? Porque, assim, quando você fala em fazer o exame no local, você precisa de equipamentos. Pelo menos eu trabalhei com equipamentos muito bons. Eu não vou pegar... Porque se eu colocar equipamentos ali hoje, para mim é uma despesa totalmente desnecessária. Porque quando você vai num laboratório, você não quer o exame ali... Porque, assim, quando você vai fazer um colesterol, é um exame de rotina. Entendeu? E os exames que eu entrego 3 dias. As pessoas, nossa, só 3 dias? 3 dias. Tipo, é muito rápido. Então, para eu começar a fazer a liberação de exames ali, eu acho totalmente desnecessário, porque o motorista passa todos os santos dias. O hemograma fica pronto um dia para o outro. É um mega laboratório, sabe? Então, fazem mais de 200 mil exames. Então, tem uma confiabilidade muito grande. E hoje, né, com o laboratório crescendo, com eu conseguindo oferecer isso, eu vejo, assim, essas pessoas continuam comigo e assim, é muito bom, o laboratório fez 1 ano, eu não comemorei. Eu não consegui comemorar, que foi um dia tão, sabe, meio que uma virada de chave para mim, assim, que eu fico meio assim em choque às vezes, assim, sabe, porque é muita coisa, as pessoas te veem assim, mas por trás dos bastidores a configuração é totalmente outra. Então, hoje, o laboratório ele está com uma roupagem totalmente nova. A gente faz ultrassom, a gente faz eletrocardiograma, fazemos toda a parte de análises clínicas. Estamos trabalhando com empresas de Vargem Grande, estamos trabalhando com empresas de São Roque, de Piedade. Então, essas empresas estão conhecendo a parte também de medicina do trabalho, que a gente começou a fazer. Então, é muito gratificante isso, porque você vai ofertando um serviço completo, que em Ibiúna é muito carente. Por isso que as salas foi ficando menor cada dia. Porque você vai fazer uma ultrassom, você tem que ir para outra cidade, olha que absurdo isso.
Que E nem absurdo. vaga tem em outras cidades, né? É, É muito difícil vaga de ultrassom. entendeu? Então, olha que dificuldade você pegar, você fazer um eletrocardiograma é uma burocracia. Fazer um eletrocardiograma é uma burocracia. Então, eu penso assim em crescer, eu penso em trazer a minha classe trabalhar. Por quê? Porque eu sempre sonhei com isso, sabe? Eu sempre quis fazer com que as pessoas evoluíssem e crescessem através de mim, através do meu bolso. E eu poder proporcionar isso na minha cidade, proporcionar isso para as pessoas, por exemplo, o meu sobrinho. Ele não vai ter um futuro brilhante se ele não quiser. Eu não posso obrigá-lo, mas eu estou dando todo o apoio para ele e ele está se mostrando interessado. Mas hoje você vê que é muito mais, vamos falar, fácil do que quando nós nos formamos, né? É. É muito, tem um outro. Hoje, nossa, hoje as pessoas colocam tanta dificuldade em coisas assim que nem existem, né? Hoje as pessoas não têm muito noção de valor, né? Preço é uma coisa, É, valor é outra. Uma coisa que nós não temos em Biúna, não sei se você tem essa ambição futura, é um tomógrafo, né? Nós não temos tomógrafo sim, em Biúna. sim, E nem em Piedade, só em São Roque. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em fazer tomografias, nem que seja as mais simples, né? sim. Então, eu acho. Porque você está fazendo o negócio da imagem, né? Você Sim, falou após a imagem. Eu sei que assim, a burocracia para ter um tomógrafo deve ser imensa, mas, né? sim. O céu é o limite, Então, né? vou contar um. Bom, conto ou não conto? Eu não pensei em contar, mas acho que eu vou contar. Eu estou abrindo uma unidade em Vargem Grande. E lá não tem tomógrafo, mas tem mamografia e raio-x. Então, eu vou fazer essa ponte, Ibiúna, Vargem Grande, porque o aparelho de raio-x que tem lá é um aparelho bem amplo. E a Ibiúna até Vargem Grande não é agora com a. É perto, é super. É perto. E assim, o serviço sendo um serviço de qualidade, as pessoas vão. E tá próximo de inaugurar. Então, aqui em Biúna, a parte de imagem, assim, pode ser, mas hoje, assim, vai demorar um pouquinho por conta de lá. Mas é uma ideia que de amadurecer, porque aqui em Biúna tudo é muito precário, A gente não gente. tem nem raio-x em Biúna, tem? Tem raio-x, mas não tem impressora para imprimir o negócio. É tudo pelo online. E se eu precisar de um laudo, eu faço o quê? Então, nem sabia se tinha raio-x ou não. Eu sei que assim, Mas sempre tá quebrado. a gente usava raio-x quando eu trabalhei numa empresa particular, né? Que a gente já usava um raio-x em São Paulo móvel, né? Aham. Uma van que vinha Sim. com um raio-x muito bom ainda, inclusive, tipo, não era uma qualidade excepcional, mas para o que precisava era muito bom. Aham. Mas vinha de São Paulo e era extremamente caro, né? Como a empresa era particular, então o pessoal tinha poder aquisitivo de boa. Mas um raio-x de braço era R$ 400, Nossa. né? E um raio-x é uma coisa simples, perto do que a gente tem hoje. Sim. Tomografia, Sim. ressonância, PET scan, Sim. né? Que são coisas mais modernas. Mas Vargem Grande é aqui do lado. Sim. Então, lá em Vargem Grande, é uma clínica que já existe, né? Uma clínica que já está montada. E o espaço dela é muito amplo. Então, esse espaço visa, assim, crescimento. E aqui em Biúna, o que eu puder fazer para ofertar, sabe? O melhor eu vou fazer. Só que, olha, de verdade, até vou deixar um parêntese aqui. Gente, antes de procurar em outras cidades, veja se não tem na própria cidade, sabe? Porque, assim, muitas vezes você vê a pessoa que. Olha, assim, eu sempre tive uma coisa muito clara para mim. As pessoas podem falar mal de mim.
pode falar. Mal da Thelma, mas não do meu trabalho. Então, pode falar, não tem problema. Agora, falar do meu trabalho, não. Então, são coisas distintas. E aqui, assim, é mais fácil uma pessoa que você não conhece virar seu cliente do que o seu próprio amigo. Isso é verdade. E, assim, para mim, quem convive comigo sabe o quanto que isso me incomoda. Assim, direto eu posto coisas das minhas amigas que falam, mas Thelma, eu sou concorrente. Não é concorrente. Funciona o seguinte fato, Eduardo. Se você é enfermeiro e eu sou enfermeira, o seu trabalho não é igual ao meu e o meu não é igual ao seu. São coisas distintas. Quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém e você vai ficar no lugar, a competição é uma coisa totalmente... Viu? Não existe isso. Isso daí eu nunca entrou na minha cabeça. Eu não consigo competir com ninguém, porque ninguém faz o que eu faço e eu não faço o que a pessoa faz. Tem espaço para todo mundo, sabe? Eu não tenho concorrente. Eu não tenho, porque ninguém faz o que eu faço. E eles também, eu não vou fazer o que eles fazem. Cada um tem um serviço, entendeu? Você pode ir lá na minha clínica e eu ter o raio-x lá top. Você vai lá e você não gostou de mim. E você vai do concorrente e foi lá e faz com o raio-x. É você, entendeu? Não tem nada a ver. Sabe? Esse negócio de concorrência, de ficar, sabe? Não indicar o amigo. Isso é muito triste. Porque Ibiúna é uma cidade muito pequena. As pessoas comentam. Ainda se você comentam, por exemplo. E assim, várias vezes pessoas comentaram comigo, Thelma, olha, fulana, falei, nossa, não, sabe, umas coisas assim que não tem sentido, porque a pessoa te conhece, sabe que você faz o negócio direito, mas não te indica. Assim, não sei por quê. Aí isso dificulta muito, porque você vê que, não sei se você já ouviu isso, mas é muito uma frase do ibiunense. Abriu um negócio, daqui a pouco fecha. Mas eu acho que é mal de cidade pequena, na verdade, né? Uma cidade pequena que as pessoas se conhecem, tem muito monopólio, né? A gente tem aqui... Mais água. Mais água para nós. Por favor. A gente tem aqui, e nas cidades circunvizinhas, que são pequenas, a gente tem monopólio de alguns segmentos. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu em Piedade, e que vai acontecer aqui mais cedo ou mais tarde, né? Demora para acontecer, mas acontece porque a cidade vai crescendo. Em Piedade nós tínhamos, né, um monopólio de rede de supermercado, né, que acontece exatamente igual aqui. Então, assim, grandes redes não conseguiam entrar na cidade. Sim. Né? E assim, a gente sabe que o monopólio é ruim para o crescimento do município, porque gera mais desemprego, não tem oportunidade de emprego, não tem a concorrência no requisito de preço, né? As pessoas podem optar por mais preço, mais qualidade, mais opções, né? E nas cidades pequenas isso acontece muito, existem monopólios, né? Eu estou falando de uma rede alimentícia, mas isso acontece também na área da saúde. Então, o que acontecia lá? Ninguém entrava. Entendeu? Chegou num ponto desse referido supermercado comprar um outro concorrente, mantê-lo fechado, comprar o prédio, mantê-lo fechado para não ter a concorrência. Entendeu? E isso acontece aqui também. Isso se repete aqui na cidade. Você não consegue ter uma rede grande, né? Não vou citar nome porque eles não patrocinam nós. Mas redes grandes de supermercados que trariam trabalho, né, para os munícipes, preço melhor, qualidade às vezes melhor. Isso acontece a mesma coisa também com outros tipos de serviço. Sim. Né? Você pega uma rua inteira em cidade pequena que é do mesmo dono. Aí ele dificulta o seu trabalho porque não tem essa... Sim. É meio que um coronelismo que tinha lá, não tem as novelas das 6 da Globo que tinha lá dos coronéis, é quase que a mesma coisa que acontece em cidades menores. Sim. Né?
Aí quando você vem com uma novidade, você tem que estar realmente muito bem equipado de armaduras, né, e confiante nas suas crenças para você sobreviver, Sim, né? Porque os pontos negativos eles vão vir para te derrubar de alguma forma, sim, entendeu? Você sai com uma novidade e as pessoas torcem o nariz, entendeu? Então, essas coisas é difícil. Mas assim, se a gente daqui 10, 15 anos a gente vai ver uma mudança com as pessoas que começaram, tipo, enfrentaram a, todo mundo, falou, não, eu vou fazer e pronto, né? Hoje a gente vê, a gente tem bastante gente. Eu recebi aqui, as 2 semanas atrás, uma fisioterapeuta que abriu um espaço de fisioterapia, né? Uma coisa super bacana de saúde da mulher. Também ela passou a mesma coisa que você está falando, ela falou, passou bastante perrengue, porque é um espaço novo, uma coisa bacana, entendeu? E aí as pessoas já têm, né? Ah, não, tem que ser só aquele. Aí não sim, indica, entendeu? sim. E isso tudo é difícil, mas eu acho que com essa mentalidade que você vem vindo, a tendência é que outras pessoas sigam o seu exemplo, né? Sim, porque, assim, Eduardo, eu, Thelma, tenho profissionais dentro da minha clínica que são profissionais que prestam serviço, que eu consumo o serviço deles, e mesmo assim, mesmo desse jeito, eu consumo o serviço das minhas amiguinhas, como fala, né? Das clínicas que são minhas amigas. Sabe? E eu, assim, toda vez que alguém vai fazer um orçamento comigo, eu falo, olha, fulana atende assim, Beltrana atende assim, Ciclana atende assim. Eu falo abertamente. Ai, não sei se eu vou. Falar, olha, se a pessoa é muito íntima, por exemplo, uma irmã minha, eu falo pra ela, falo, olha, se você não quer nenhuma das três, ó, vai em tal lugar lá, fulana, mas vai naquela pessoa. Eu não tenho problema com isso, sabe? Eu não tenho. Por quê? Porque, sabe, isso daí é uma coisa tão pequena que a gente tem que se ajudar, sabe? A gente tem que se ajudar, que não é só na área da saúde, é em tudo. Porque a gente está num mundo que, assim, hoje você tá num nível, num patamar que você não precise. Mas amanhã é aquela porta que você fechou para alguém, é aquela porta que não abre para você, entendeu? Você precisa deixar as coisas irem e fazer as coisas, tipo, fazer as coisas certas o máximo possível. Assim, não perfeição, né? Perfeição só Cristo. Mas fazer assim o máximo que você puder. Fazer o seu trabalho e entregar algo que você acredita. A partir desse princípio que você gosta e entrega algo que você acredita, de tanto você acreditar naquela loucura, as pessoas começam a acreditar também, sabe? Porque é muito difícil. Olha, esse logo, quando eu coloquei ele no meu uniforme, assim, eu fiquei olhando assim, estagnada. As pessoas ao meu redor, tipo, o que você está olhando? É, é tão. Eu não consigo explicar. Porque quando eu fui montar esse logo, foi. é, o nome do laboratório ia ser Santa Lúcia. Aí teve uma pessoa, Thaís. Thaís, beijo. Ela falou, Thelma, olha, não é melhor você mudar? Porque já era. Muda. Mas era em homenagem a alguém ou não? Não, não. Na verdade, eu estava meio desorientada. Porque era parecido com outro nome que não tinha dado certo. Aí eu peguei, falei, sabe de uma coisa? Não vou pensar em nome nenhum. Vou pedir orientação. E entrei em oração. Falei, a hora que vim veio, sem pressa. E assim, passou algumas horas, sem querer, eu comecei a lembrar muito da minha avó, minha avó materna, que ela, quando ela vinha para a cidade, que eu sou do bairro dos Puris, né? Quando ela vinha para a cidade, ela não falava Ibiúna, ela falava Una.
Aí, ela falava Una, e assim, eu vou colocar Una Center. Aí eu falei, Una Center. Aí eu pesquisei e já tem. Falei, tá, mas tá bom, vou colocar Una Labor. Aí eu fiquei, Una Labor. Una de biuna, Labor de laboratório. Bom, Una Labor. Será que vai pegar esse nome? Falei, não tem que pegar, Thelma, é Una Labor, Thelma. Aí eu coloquei na minha cabeça, Una Labor. Aí eu entrei naqueles Canva da vida. Falei, não, vou fazer um logo, mas que logo que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar... o que eu vou colocar aqui? Falei assim, Una Labor, vou colocar o microscópio, que é o símbolo, né, da biomedicina, que é olhando o mundo microscopicamente, e o símbolo do DNA, uma fita. Coloquei e fiz. Hoje, quando eu entro no laboratório e eu vejo o logo bem grande em azul na parede, que eu mandei fazer uma arte, eu me emociono. Porque é uma coisa, cara, que eu falo, gente, eu não acredito que foi eu que fiz. Eu não acredito. Porque eu devia estar tomada pelo Espírito Santo, porque não é possível, tipo, eu conseguir fazer algo assim tão grande, sabe? Falei, não é, cara, não é. Aí eu coloquei, quando eu eu montei o CNPJ e tal, quando eu fui mexer com os sistemas, que foi para colocar o logo, assim, eu para mexer com sistemas, não pode ser bom em tudo, né? Aí eu colocava lá nos YouTube da vida, como, aí formatei os laudos e tal. Falei, até que ficou bonito. Até que ficou bonito. Aí eu comecei a mudar as cores. Falei, bom, qual cor que vai ser? Azul e branco. Azul marinho e branco. Essas cores que vão dar vida ao logo e à minha marca. Mas você acreditar em algo que não existe, eu não sei se é uma coisa que você se pega meio louco. Você sabe, é muito... Eu já pensei várias vezes, até... às vezes eu levantava e não queria abrir o laboratório, não queria porque, sabe, eu queria fechar, que não queria continuar, porque foi muito difícil. Na primeira semana que eu fiquei lá, meu pai com meu irmão foi buscar minhas coisas em Sorocaba. Meu irmão emprestou um caminhão, as minhas coisas quebrando tudo em cima. Aí eu fiquei sem geladeira, porque minha geladeira foi pro laboratório. Aí minha cama quebrou. Foi, sabe? Aquele negócio, aquelas mudanças bem do Mazzaropi. Nossa, eu falei, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E assim, foi muito difícil. Tipo, comprar, eu não tinha nada na cozinha, porque tive que ou ficou lá, ou tive que deixar lá em cima para fazer uso lá no laboratório, não dá para misturar e tal. Então, foi muito difícil, porque as primeiras semanas, sabe, eu falei, meu Deus, será que vai vir alguém? Será que alguém vai vir aqui fazer exame? Será que sabe? Fica aquela dúvida, será que alguém vai indicar? Será que eu vou ter que fechar? Sabe? Aquelas coisas. E hoje, quando eu vejo que as pessoas vão lá e já tem um cadastro de tal dia, que já tem, sabe? Eu fico... você pegar um negócio e criar é muito diferente. Você vê com outros olhos. Você tem um amor diferente do que você pegar e simplesmente comprar ou se mudar ou, sei lá, ter. Agora, com um ano de laboratório, as pessoas vão começar a voltar, né? Sim.
as pessoas que fizeram, as primeiras pessoas já vão, porque as pessoas Sim. às vezes fazem exame de rotina de, né, cada ano. E sabe o que que é legal? É, é que essas pessoas, por mais que eles não voltem fazer determinado exame, eles sempre mandam outras pessoas. Sempre tá vindo o filho ou a mãe, ou, sabe? Sempre. Então, isso é muito gratificante para mim, porque eles gostaram e indicaram. Claro que já tive problema com o cliente, principalmente em dia de ultrassom. Sabe, já tive algum tipo de problema, já tive. Por exemplo, teve um dia que o doutor ele ia ficar até um determinado horário e ele saiu assim, ó, no horário. A cliente chegou, ele estava entrando no carro. Eu não volto. Tipo, é constrangedor, sabe? Porque custava ele esperar um pouquinho. Não custava. Sair, o que você faz? Você pega. Olha, você não sabe o que eu já fiz para o cliente não sair prejudicado. É assim, devolver o dinheiro é o mínimo. Isso daí eu devolvo mesmo. Isso aí não é nem. Mas tudo que eu posso fazer para ele não ficar em prejuízo, eu faço. Tudo. Entendeu? Então, porque problemas tem. A gente não consegue agradar todo mundo. Porque por mais que você tente, você lidar com o problema do outro é difícil. Entendeu? Mas o que eu posso fazer para proporcionar uma experiência de... Pô, eles não estão me tratando assim só porque eu estou pagando, né? Estão me tratando porque é humano, né? É algo que você está fazendo ali recíproco. E eu tento passar isso. E onde que fica mesmo o laboratório? Fica em frente da Vide Saúde. É um muro bem azul, da cor que daí tem eu vou te mostrar. Esse muro Ah, sim, é de esquina, né? é de esquina. Eu vou te mostrar. Eu lembro de ter passado lá na frente faz umas semanas atrás. Eu vou te contar. Do laboratório. Eu vou lá um dia conhecer. Eu não sou muito fã de colher sangue, mas eu vou lá. Não é fã, né? Precisa coletar, mas só porque a gente precisa fazer exame mesmo anual, mas Então, ó, meu sobrinho aqui, ó. eu não sou muito fã, não. Então, eu falei pra Tenho ele. pavor de agulha. Eu falei pra ele, vamos pegando, né? Ele tá na turma da noite ou na turma da manhã? Da manhã. Ah, tá. Eu sei quem é, então. Na turma 2, começou agora, né? Isso. É A assim. turma dele é boa. Uma turma boa, viu? Ai, Uma turma muito aplicada. E eu até falei pra eles esses dias, elogiei. Falei, ó, se vocês continuarem assim, vocês vão ir porque longe. tá tão difícil, né? E o povo tem tudo menos noção, né? Então, é difícil porque a pandemia jogou os profissionais no mercado, né? Sim. No final tipo, os que estavam no final do curso e simplesmente jogou eles no mercado. Então, e também teve muita coisa online. Será que também não pode ser isso? Provavelmente. Eu não sou muito fã do online, Sim. né? Eu acho o online bem complicado. Eu até fiz uma pós online em docência. Não gostei. Mas assim, quando você faz uma pós que você Mas depende da área, né? que você já tem aquela base, você se aplicando, não é ruim. Agora, as pessoas muitas vezes falam de pós, mas meio que para levar no oba-oba, não é assim, né? Ó, essa daqui é a frente do... Aqui é a minha sala, que quando você entra no laboratório, eu mandei fazer esse logo aqui, aí eu mandei fazer na porta, tudo. E assim, aí aqui eu pintei também de azul. Já tá tudo diferente dessas fotos. Eu vou mudando, que eu tenho tique, sabe? Ó o muro. Ah, sim. Acho que depois que pintou de azul, eu não passei lá. Então, eu pintei para chamar um pouco mais de atenção, porque aquele muro era meio bege, né? Bege, cor de água de salsicha.
Falei, não, vou mudar esse muro aqui, fazer um negócio mais chamativo, porque a pessoa realmente, né, saiba que tem algo ali, né? Tem aqui dá pra ver melhor, ó, a recepção. Ah, sim, ficou bom esse azul com o logo. Então, aí, aqui nesse azul, ainda vai ficar... Eu tô fazendo outro logo, tô fazendo em MDF. Mas esse não ficou pronto ainda. Aí você faz todo tipo de bioquímica lá. Todos. Todos, todos, todos. Tudo que você precisa, você pode fazer lá comigo. Desde o hemograma simples até, vamos citar um exame de sangue bem complexo, agora fugiu da minha mente. DNA? DNA, por exemplo. Dedímero. Qual mais? Que quase não faz. Gasometria. Gasometria não, porque gasometria é ambiente hospitalar, então né? a gente não pode. Mas de mais, sim, todos. Olha, muito. Então, e o convênio você não tem ainda. Então, convênio, eu estou vendo por quê? Porque é muito complicado trabalhar com convênio. Principalmente quando você... Desculpa. Quando você fala de exames e não prestação de serviço. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta e quero prestar serviço para um convênio. Os exames, eu já fui atrás e tal. Só que assim, o meu preço, ele é bem popular. Eu jogo um preço bem baixo. E o convênio, eles jogam mais baixo ainda. E assim, eles ganham por quantidade. Não, não é bem assim. O convênio geralmente paga pouco. Eu não vou, dependendo do convênio, eu não vou perder minha qualidade, meu espaço, porque daí eles não dá. Eu estou vendo uns convênios maiores e melhores para poder estar atendendo, porque eu acho interessante atender pelo menos uns 4, né? Uns 4 convênios eu acho interessante. Mas como eu estou fazendo a parte de empresa agora, e isso está ocupando muito, muito mesmo, a parte de empresa, então a parte do convênio eu comecei a ver e não segui muito, porque depois que eu vi os valores, eu meio que dei uma desanimada, pra ser bem sincera. Deve ser pouco. Por exemplo, um exame de urina deve custar uns R$50. Um urina 1. Mais ou menos. Não, mas se for R$50, o que você quer? Eu vendia na hora pra você. Como que é o nome do seu convênio? Eu quero trabalhar pra você. Não, eu digo, no particular deve custar uns R$40, R$50. Não sei, tô por fora de preço. Olha, é assim, o exame de urina, ele custa R$10. O exame de urina 1. No convênio, eles vão pagar R$5. R$5,50. É muito barato. Nossa, mas baixou, eu já paguei R$40 no exame de urina. 45, acho. Não, mas daí você está pagando com a urocultura, né? Urina 1 era na urocultura. Não, com a urocultura é mais caro. Com a urocultura é 38. Mesmo assim tá mais barato. A urina 1, ela é um exame muito rápido, né? Eu tenho um microscópio lá, tenho todos os aparatos para fazer. Faço, porém não muito, assim. Faço, mas eu prefiro mandar tudo. Não sou muito de ficar... Porque, como eu estou fazendo empresa, o volume é muito grande. E eu prefiro muito mais focar em estruturalmente entregar algo mais rápido que... porque é muito rápido que eles entregam. O laboratório vem buscar? Todo dia. Então, a logística toda deles? Toda deles. Você só faz a coleta? Sim. E o cadastro? Sim, para não ter perigo de misturar motos? Não, a gente cadastra, coloca etiqueta, código de barras. Porque, assim, funciona assim, ó. Quando você fala de laboratório, a gente não está falando de laboratório. A gente está falando de um posto. O São Lucas é um posto de coleta. Ele não é um laboratório. A matriz é um posto de coleta também. Antes eles faziam hemograma lá e tal, mas tirando isso, urina, mas é um posto de coleta. Porque vai tudo para o DB, que é o laboratório que eu trabalho. Porque não compensa, entendeu? É os mesmos laboratórios. O laboratório que ele trabalha é o mesmo que eu trabalho.
É o mesmo que muitos laboratórios da cidade, se não falar todos, trabalham. E região, né? Sorocaba é eles que dominam tudo. Tem a filial deles é em Sorocaba, né? Perto do Parque das Águas. E aí, meio que você entregar um serviço que é um serviço totalmente confiável, totalmente de qualidade. E não compensa você pegar e fazer comodato de aparelho, tarará. Agora, se você for pegar um pronto-socorro de hospital, aí é diferente. Aí você vai ter toda uma logística de colocar os aparelhos, equipamentos, tudo bonitinho. Mas como são exames de rotina, não tem a necessidade, não tem a emergência, né? Então, dá para fazer assim, dessa forma, Caso der tranquilamente. recoleta, o que você faz? Choro. Se der recoleta. Choro, porque eu detesto recoleta. Porque a briga nos hospitais, eu trabalhei em vários hospitais, não eram todos que acontecia isso. É a recoleta. Então, Entendeu? a recoleta... Nós temos uma briga a gente fala Eterna, brincando, né? eterna. Eterna com o pessoal do laboratório, quando Sim. a coleta é feita por nós. Aí chega lá, eles falam que hemolizou a amostra, daí você coleta de novo 400 vezes e hemolizou a amostra, aquela confusão. Então, é assim, hemólise é realmente, não é só com você. É uma briga. Por que eu peço recoleta? Eu só peço quando realmente precisa. E assim, por exemplo, quando você vai coletar um sangue, você deixa o garrote um pouco mais. Isso daí, vocês sabem. Só que mesmo você pulando essas partes técnicas que vocês fazem e tal, mas como que vai hemolizar? Então, aí o laboratório vai lá e pede recoleta de novo. Às vezes, a recoleta, muitas vezes, é para confirmar o resultado que deu muito alto. Por quê? Por exemplo, se você vai lá e faz uma coleta de um paciente que está lá na emergência. Aí, deu um pouquinho... Vamos contar que o grau de hemólise são 4 cruzes. 4 o máximo. Você coletou, Eduardo coletou, levou no laboratório. Depois que centrifugou a amostra, a hemólise deu grau 2. Aí ele vai falar assim, Eduardo, o paciente, qual o exame que é potássio. Tá, preciso de uma recoleta. Você vai olhar para cá e vai querer, Thelma, por que você quer recoleta, Thelma? Você até franze os dentes. Eu falei, então, Eduardo, é porque tá com um pouco de hemólise, mas não dá para fazer? Então, o potássio, ele é intracelular. A partir do momento que você... vamos falar que você coletou com scalp. Você puxou o sangue no scalp. Aquele sangue está vindo e você usou um scalp menor, vamos falar assim, scalp fininho. Nisso, as hemácias foram lisadas. Elas quebram. O que tem dentro da hemácia? Hemoglobina. A hemoglobina que dá pigmentação no sangue. Então, quando você coleta, você não consegue ver a olho nu. Por quê? Porque o sangue está um sangue total, fluido. A partir do momento que você separa os elementos na centrífuga, que você coloca o soro e o precipitado aqui de hemácias, você vê que aquela coloração vermelha se sobressaiu. Quando eu vou passar no aparelho, se o seu paciente está com potássio de 5, que é até 5.1, mais ou menos, 4.1, 5.1, eu não lembro, 3.5 até 4.1, ele vai estar com 6, 7. Dá uma alteração muito alta. Por quê? Porque o potássio ela é intracelular. A partir do momento que acontece todo esse processo, ele está no soro e faz o quê? Sobe. Ele vai dar alto no soro, porque ele está circulante. Não pode. Então, assim... e tem também aquelas pessoas que não homogeneizam o tubo corretamente, forma coágulo. Mas muitas vezes também é por causa do paciente. Sabe? Muitas vezes você vai coletar, o paciente está num estado... Eu já vi.
Eu já vi a enfermeira coletando, assim, ó, na seringa, a própria seringa já formando coágulo. Já aconteceu isso comigo esses dias. Coagulou na seringa. Aí você fala assim, mas como? Aí fala, ai, não dá pra fazer isso aqui? Não dá. Coagulou na seringa, daí a gente tinha coletado sangue pra... Era pra fazer hemograma. A gente tinha coletado sangue pra gasometria. Aí, como a gasometria só usa 1 ml, eles conseguiram usar o Sim. sangue da gasometria mesmo pra fazer. Mas era um exame só. Às vezes o que eu não entendo é o seguinte, por exemplo, você vai colher sódio, potássio, ureia, creatinina, TJ e TGP, é tudo no mesmo tubo, Sim. certo? A gente manda um tubo. Aí, às vezes, o laboratório me manda metade, metade não. Eu nunca tinha entendido isso. Agora, você falando, começou a vir as aulas de fisiologia na minha cabeça. Então, às vezes, eu mandei um tubo para ele ver sódio, potássio, ureia e creatinina, por exemplo. Aí veio só o sódio e potássio, a creatinina não veio, aí ela me fala que hemolizou. Aí eu nunca entendo porque hemolizou metade do tubo só. Eu não, né, lógico que eu não falo isso pra ela, mas eu fico pensando por que... Então, dessa forma que você tá me falando, eu não faria. Por quê? Porque se hemolizou o material, eu não posso soltar o potássio. Então, mas a minha pergunta é como que ela consegue só soltar metade? Se é um tubo só. Então, na verdade, é assim. Tô falando ela, mas não tô falando de ninguém específico. Tô Sim, falando, sim. tipo, o laboratório. Sim, por exemplo, no meu ponto de vista, Thelma, eu não faria isso, porque tá errado. A partir do momento que eu estou liberando para você o potássio, não tem porquê eu não estar liberando a ureia e creatinina, só se o material foi pouco. Porque o aparelhinho de sódio e potássio, não quando faz no mesmo, mas geralmente ele é avulso de bioquímica, mas ele puxa muito no caninho lá para fazer o analito, ele puxa muito. Então, o que pode ter acontecido? Não deu o material, mas não por hemólise, porque senão ela não poderia ter soltado uma ureia, um sódio e um potássio, entendeu? Aí não poderia ter soltado. Pode ser por quantidade insuficiente. Porque independe, né? Porque assim, eu fiquei pensando assim no primeiro momento. Como é 4 exames diferentes, os processos são diferentes, né? Para você analisar. Só que primeiro, todo exame você vai centrifugar primeiro. Sim. Ou tem algum exame que você não centrifuga? Depende. Hoje tem muito exame. Então, por exemplo, hemograma não centrifuga. E não hemoliza também. Não hemoliza. Cria coágulos. Mas já teve laboratório que mandou para mim pedindo recoleta porque estava hemolizado o hemograma. Não, não é hemolizado, é com coágulos. Hemolizado é assim, hemólise é lise celular, lise da hemácia. O coágulo é o quê? É isso que a gente estava conversando agora. Por exemplo, pode ser do paciente ou pode ser também porque assim, por exemplo, sabe quando você vai coletar um coagulograma e é aquele tubo azul? Sim. Não sei se você reparou, mas tem tubos azuis que aquela faixinha preta é no meio e tem tubos azuis que é bem no final. Isso. A maioria em torno de 4 ml. Isso. Né? Então, qual que é a nossa briga? Por quê? Muitas vezes o médico pede igual tá pedindo o exame de urina, sem eira nem beira. Mas um paciente que faz um controle, que precisa tomar o medicamento certinho, que precisa ter o INR certinho, que é do coagulograma, um paciente hipertenso, que ele precisa ter bem exato, porque o INR ele é soltado em segundos. Então, esse paciente ele tem que ter um cuidado. O que acontece? Tem um reagente que fica no tubo. Você vê que ele fica uma aguinha, tanto na parede embaixo. Quanto embaixo. Se o tubo é aqui, se a linha está aqui e você vai coletar, se você coleta um tanto aqui, você não concorda comigo que esse reagente que está aqui, ele está muito reagente para pouco sangue? O resultado não vai ser confiável. Vai. Aí, vai falar assim, nossa, pode ser que não dê nada? Pode, porque o paciente pode não ter nada mesmo, e vai soltar normal.
Mas não. Por quê? Porque quando você vai fazer um exame, não vai fechar diagnóstico de nada. Vai triar. Por quê? Porque o médico, quando o médico olha para o Eduardo, o médico está vendo quem? O Eduardo, pessoa, está ali, está se queixando de tal patologia, de tal dor, de tal incômodo. Ele vai te analisar, só que ele não vai fechar nenhum diagnóstico com você sem resultado de exames. Ele não vai. Então, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai pedir para você, dependendo do seu convênio, uma bateria de exames. Nessa bateria, ele vai pedir exames de imagem também e tal. E, a partir disso, ele vai triar o Eduardo. Ele vai fazer um funil. Como que é a diferença de você saber trabalhar e você apertar botão? Porque o Eduardo, como você acabou de falar, tem exames que são, por exemplo, ureia e creatinina, TJ, TGP. A ureia e a creatinina é renal. Se o Eduardo vai para a emergência, a ureia e creatinina dele, a ureia está 300 e a creatinina dele está 10, não tem exame anterior e o TGO e o TGP está normal, eu vou soltar o do Eduardo sem ter uma triagem, sem perguntar se o Eduardo é renal ou não? Não dá para fazer isso. Você precisa ter um olho clínico para você casar as informações. E assim, uma coisa que precisa-se muito os profissionais eles têm que trabalhar em conversa, em união. Por quê? Porque essas informações ajudam o paciente. Não pode se trabalhar, tipo, olha, enfermagem, o médico é uma coisa, enfermagem é uma coisa, e o laboratório é uma coisa. Não tem como, sabe? Porque o laboratório não vai fazer o que o enfermeiro faz, o enfermeiro não vai fazer o que o laboratório faz, e nem o que o médico faz. Cada um na sua casinha. Não se dá para fazer tudo ou levar tudo nas costas. Cada um tem que fazer o seu e bem feito. Então, quando você vai liberar um exame, por mais que você, por exemplo, eu mando tudo para o laboratório de apoio, mas eu olho o que eu estou liberando. Eu estou vendo o que o Eduardo tem. Se eu vejo que o seu exame está alterado, na hora que eu vou te entregar, eu vou conversar com você. Eu falo assim, olha, o seu colesterol, eu já fiz muito isso, muito. Falei, olha, esse exame aqui, eu já cheguei a dar o exame para o paciente. Falei, eu não vou repetir porque eu não tenho dinheiro. Falei, olha, eu só vou repetir esse, porque você vai chegar na sua consulta no posto. Você vai perder sua consulta, porque eles vão falar para você repetir. Então, eu vou coletar de você de novo. Só esse exame. Você vai fazer o exame e vai levar tudo. Só para você não... Porque você vai perder, entendeu? Você vai ficar naquele ciclo, sabe? De cada 3 meses uma consulta, quando vê já está dezembro, quando vê já mudou para fevereiro, sabe? Você tem que se colocar um pouco também no lugar da pessoa. E você vai lá, você conversa, você explica. Não é você pegar e só liberando, sabe? Só liberando. Eu liberei um exame de uma menina, tem 21 anos. O coagulograma dela estava nas alturas. Bom, como assim nas alturas? Não pode. 21 anos. Aí eu vi que ela aparentemente era normal e tal. Pedi um hemograma. Fiz um rastreio do hemograma dela. Aí fui tecendo. Falei pra mãe, olha, é melhor a gente fazer assim, 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 assim. Eu posso fazer, você vai fazer esse exame. Os exames que eu vou te falar para fazer é certeiro. Não tem injeção. É aquele. Por quê? Porque a partir do momento disso, você vai marcar o hematologista. O hematologista ele vai pedir os marcadores. Mas o que ele ia pedir para você na primeira consulta, você já vai estar aqui. E foi o que ela fez. Ela tá passando em Sorocaba com ela. Então, você tem que ter esse cuidado. Tipo, não é só você ir liberando. Porque o médico vai olhar e vai falar assim, o laboratório não presta. Olha isso aqui que liberou de você. Repete em outro lugar. Por quê? Porque ele não vai pegar uma bomba para ele. Ele vai pegar um paciente que está totalmente
com vários problemas para ele? Não dá. Então, ele vai mandar, repete o exame, que ele é mais confortável para ele. Repete o exame e depois a gente vê. Nisso daí já passou quanto tempo? Então, não é só você pegar e ir liberando. Você tem que saber o que você está fazendo. Para você não... É claro que errar, estamos sujeitos. Só que você tendo... Você se acostumando, fazendo sempre o correto de se fazer, quando você não sabe... Eu não tenho problema nenhum em perguntar e falar que eu não sei. Eu tenho uma aí que eu falo que ela é a CDF do grupo, porque eu ligo, viu? Me ensina, me fala, não sei o que. Eu não tenho problema, mas tem gente que tem, que não, eu sou formado, não posso. Já aconteceu comigo, de eu questionar exame em particular e a pessoa não gostar muito. Mas é porque, assim, o exame às vezes não bate com a clínica do paciente, Sim. Entendeu? Daí a gente vai olhar e falar, viu, mas, tipo, não tem muito sentido, né? Você olhando no modo geral. Lá onde eu trabalho, o laboratório liga passando exame crítico. Então, toda vez que eles passam na máquina e dá alto, antes de liberar o exame, eles ligam. Sim, que é o correto, né? Passa o resultado. Aí, quando bate com o que a gente está pesquisando, a gente fala, não, é isso mesmo, não vamos recoletar, você pode liberar que o médico já vai fazer a conduta que precisar. Somente potássio alto dá bastante. Sim. Sódio. HB baixo. HB baixo. Plaqueta. Plaqueta, gasometria arterial, às vezes dá estourada. Gasometria, essa aqui é venosa. Aí ela já manda, tem que recoletar. Mas foi da artéria, não foi. Tem muita essa briga também. Tem muita essa briga. Mas eu coletei gasometria arterial. Então, mas aqui tá falando que é venosa. Aí fica aquela briga. Mas quando eu coleto, às vezes eu até mando na hora da... Mas quando eu coleto da veia, eu sei que eu coletei da veia. Mas assim... eu gosto muito de coletar na femoral. Eu acho mais prático, mais rápido e menos indolor. Eu acho que no braço dói demais. Aqui, no osso. Então, assim, a femoral, como ela é mais encorpada, entendeu? Sim. Então, você cutuca, a seringa já entra, você já vê que você pegou a artéria, né? E tem aqueles pacientes que você pega a artéria e o sangue vem escuro demais, mas não é porque tá na veia. Sim. Né? Tá descompensadíssimo, né? Tá... Tanto que vem, outro dia eu coletei uma, tava pulsando, tanto que, nossa, ela quase estourou o êmbolo de pressão que tinha, Sim. Mas extremamente escura. Eu reparei que depois do Covid, porque assim, gasometria é uma coisa que eu sempre me atentei muito, eu fiz alguns cursinhos assim para interpretação de gaso, porque aqui no hospital não se tinha essa muita necessidade, mas eu gostava de saber o que eu estava liberando, né? E quando eu comecei a trabalhar em UTI, eu comecei a ver a necessidade de você saber o que realmente você está digitando. No Covid, no auge do Covid, as gasometrias já não tinha parâmetro mais de nada. Que era totalmente descompensado, eram os valores, sabe? Você poderia recoletar, era aquele valor. E quando eu trabalhava lá em Tatuí, eu fazia noite, então os pacientes que estavam lá, era 25 pacientes de noite, de UTI. Então, eu tinha um caderno, que quando dava meia-noite, eles começavam a trazer. Então, eu olhava o anterior no sistema e batia com o caderno para ver, né? Porque, assim, eu tomava todo um cuidado. E, assim, era isso mesmo. Eu reparei que depois do Covid, as gasometrias das pessoas que ficam internadas, que ficaram na emergência, mudou bastante os valores de referência. Do mais comum, vamos falar assim. Aí, eu passei um tempo, depois que deu uma baixada no Covid, eu vi assim, que tem pessoas que realmente... O Covid, ele realmente judiou mais de determinadas pessoas, óbvio, mas quando se fala de gasometria, é muito nítido a mudança de antes para agora, sabia? Quando você fica pegando as gasometrias anteriores, era mais fácil de interpretar. Agora tem mais umas mistas no meio, mais uns negócios assim, mais que você precisa ter um olhar mais atento para você conseguir interpretar aquilo, para você não achar que você só erra quando você acha que você sabe, né? Aí você achar que você sabe e acabar interpretando de uma forma errada. Mas eu acho que depois do Covid deu uma
Bela diferença. Acho que a sequela, né, do Covid trouxe essa... Aliás, o Covid trouxe muitas sequelas, né? Sim. E na UTI a gente colhe 1.000 gasometrias por dia. Aqui a gente tem, não tem em todos os lugares, né? Eu tava vendo um vídeo de um hospital em São Paulo, que um amigo meu trabalha, ele colhe gasometria com o ultrassom, entendeu? Ele tem um ultrassom desse tamanho, é um negocinho do tamanho de um celular, o transdutor, aí ele acha, ele consegue ver a artéria na Sim, eu já vi. tela, aí ele só cutuca, sai na beira dos leitos do UTI. Aí é fácil, né? Vem trabalhar na rede aqui pra ele Isso, ver. é. Então, daí, tipo, é mais difícil de errar, né? Ó, eu falo, né, que quem trabalhou aqui no hospital, trabalha em qualquer lugar. Mas é assim mesmo. Quem trabalhou aqui nesse hospital. Assim, a minha base que eu aprendi a clinicar, vamos falar assim, foi aqui em Biúna. Mas que eu aprendi mesmo como realmente se fazer o correto, realmente trabalhar com tudo que precisa, foi para fora, que eu peguei uma experiência bem grande para fora. Tem que meter a cara, você não pode ter medo. É isso que é complicado, sabe? Porque você sendo mulher, não fala, ah, eu não tenho nada. Não, tem. Tem. Você tem um preço. Tudo tem um preço. E assim, o meu diploma tem um preço. E assim, o preço que eu abdiquei de deixar. Eu tenho um filho de 16 anos. E eu comecei a estudar depois que eu com o pai dele a gente se separou. E ele tinha 3 anos. Eu tinha 22 anos. Eu estava na 5ª série. Então, tipo, eu não tinha. Nada vezes nada, né? E aí eu voltei para casa da minha mãe. E minha mãe me ajudou muito. Se não fosse ela, não tinha me formado. Ela não me ajudou com dinheiro. Mas o suporte que ela me deu. Eu fiquei estudando 6 anos de faculdade. Você já foi no bairro Puris? Nunca fui no Puris. Eu já fui no Puris. Já fui no Puris? Puris, eu acho que não. No bairro Puris, quando a van entrava, meia-noite, meia-noite e 30, ele me deixava perto de uma escola. Da escola até minha casa, dava 2 quilômetros. E pense no mato. Era aquele lugar. E tinha um abençoado de um poste que era incrível, Deus. Eu chegava... Sabe quando a pessoa está chegando, o poste apagava? Minha mãe, ela trabalha pro Nélio. Minha mãe falava, Nélio, pelo amor de Deus, arruma aquele poste. Nélio ela arrumava, não sei. Acho que tinha alguma entidade ali que a pessoa ia passar, o poste apagava. E nesses 6 anos que eu estudei, à noite, eu não me lembro. Olha, poderia estar esse frio de Biúna que castiga a gente. Frio, chovendo, o tempo que fosse. Toda santa noite, meia-noite e 30, ela estava debaixo desse poste me esperando. Sozinha. Naquele horário, ela e o cachorrinho. Então, assim, se não fosse todo essa parte, sabe, que ela tava ali, eu acho que eu não... Porque é muito difícil você pegar e você peitar as coisas. E você não poder ter você não poder ter a palavra fracasso. É muito grande para as pessoas você acabar fazendo mais pelos outros. Nossa, mas o que vai pensar? Nossa, que decepção, sabe? Do que mais por você. Então, tive que deixar o Júlio, tive que, sabe, ouvir muitas coisas por conta de ser uma mulher, porque hoje as coisas estão mais abertas, vamos falar assim. Mas quando eu me separei, não tinha nem rede social. Tava com o Facebook, tava começando. Então, era diferente. Então, só de mulher já ser separada e ter filho, a mulher já não vale nada. A mulher já não presta, a mulher é isso, a mulher é aquilo, enfim. A mulher voltar para casa da mãe, então, esquece.
Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça o que eu não sabia muito bem o que eu queria ser. Eu sabia muito bem o que eu não queria ser. E eu fui. Assim, foi fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Como eu falei que tem um peso, realmente tem um peso muito forte, por conta que eu troquei. Foi uma escolha. Uma escolha que eu tive que fazer para hoje eu proporcionar algo melhor. Muitas vezes eu coloquei isso numa balança. Tipo, muitas vezes quando me questionaram isso, até ele mesmo, meu filho falou, machuca, fala e tal, mas ou era eu trabalhar, estudar e ir para a vida para conseguir o meu lugar, ou eu ia ser exatamente aquilo que um dia falaram para ele que a mãe dele ia ser. Então, ele pode, várias vezes já tive essa conversa com ele, ele pode ter vários questionamentos, vários. Só que contra os fatos, eu sempre mostrei para ele o caminho que era para seguir, sempre. Se ele gostou ou não, hoje ele ele, vamos dizer assim, não entende muito. Mas vivemos bem. Já tivemos picos piores. Só que eu acho que é mais o amadurecimento que traz. Porque você pegar e você não ter uma base familiar que te dê um empurrão, vamos falar assim, é difícil você pegar e vamos, sabe? Eu sempre tive um negócio comigo. Quem não tem nada não perde nada. Eu vou perder o quê? Eu já não tinha nada, eu vou perder o quê? Então, eu fui e eu sempre, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre... primeiro registro de carteira, duvido que você acerte. Duvido. Nem imagino. Costureira Diana. Trabalhei para Diana. Trabalhei como vendedora para Diana, trabalhei para a mãe dela, como costureira. Trabalhei na padaria Machado como balconista, faxineira, ajudante de cozinha. Aí, tipo, sabe? Então, sempre, com todos os locais onde eu fui trabalhar, eu sempre fiz mais do que me pediram. Porque, através disso, eu fui conquistando as coisas e sempre eu pedia para... Eu não ficava muito tempo em emprego, eu sempre arrumava um emprego melhor. O último emprego foi como secretária numa imobiliária. Lá eu fiquei 3 anos, que foi quando eu tive a oportunidade de estudar e que era um serviço menos pesado para mim. Mas aí eu vejo, sabe, eu converso muito com meu sobrinho sobre isso, que eu vejo... Hoje, as pessoas veem dificuldade. Não, as pessoas começam a falar dificuldade para mim, eu fico olhando. Eu não tenho... O que você vai falar? Sabe? Você pegar... Sabe, hoje eu tenho um carro. Eu sempre andei a pé. E tá tudo bem. Sempre andei de ônibus, tá tudo bem. Eu só comecei a estudar... Porque eu estava trabalhando para a dona Nésia e eu estava indo do centro até o Purisa a pé, todo dia. Eu vinha a pé e voltava a pé. Aí ela me falou, por que você não começa a fazer supletivo? Aí você vai ter a carteirinha do ônibus. Na hora. Fui lá no Vanucão da vida. Bora. E peguei a carteirinha e comecei. Aí, depois que eu terminei, eu falei, bom, eu queria fazer alguma coisa, mas não tinha muito dinheiro. E na época, o curso de enfermagem, na época da Glaucia, não era muito caro. Eu não lembro quanto que era, mas era R$250.
É que faz tempo, né? Faz tempo. Era Era R$250 Glaucia. reais, lá no tempo do... Nossa, Você entrou quando a escola era ali embaixo. Não na rodoviária, a outra ainda, É. na Glaucia. eu entrei na Gláucia. E depois você passou a transição para a Fabiana. O estágio foi com a Fabiana. Aí com a Gláucia eu fiz isso daí, aí, nossa, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar no SAMU. Ai, eu quero trabalhar no SAMU. Fiz curso. Ai, quanto tempo foi? Acho que foi uns 10 meses, todo sábado, domingo. Ai, ficava estudando. Peixoto dando aula. APH. Falei, ai, eu não acredito. Peguei, terminei e tal. Ai, porque queria trabalhar em ambulância. O dia que eu tava aí na faculdade, teve um acidente lá em Cotia, que eu vi uma criança estribuchada no chão. Falei, o quê? Tirei da minha cabeça na hora. Falei, ixi, tem um estômago pra isso, não. Na hora. Você precisa ser muito... Hoje eu sou mais fria. Mas antes, até quando eu estava estudando, com criança e idoso, tem um pouco de receio, assim, de machucar. E eu tenho dó quando tá doente e tal. Então, eu vou mais brando, assim. Daí, eu acabei que, com a enfermagem, eu só fiz o APH por causa, né, que eu tava nessa febre de querer fazer enfermagem. Nossa, quero ser enfermeira e pronto, acabou. Quando eu fiz a faculdade, quando eu fui fazer faculdade de enfermagem, eu tinha um ódio mortal quando eu vinha fazer estágio e as pessoas falavam assim, isso porque eu era auxiliar de enfermagem. Ô, enfermeira. Eu falava, gente, mas eu não sou enfermeira, eu sou auxiliar de enfermagem. Aí, eu falei, mas será que quando eu me formar enfermeira, eles vão me chamar enfermeira, a auxiliar de enfermagem? Será? Eu ficava, meu Deus. Porque, sabe, não entrava na minha cabeça. Porque o enfermeiro padrão, ele trabalha muito. Só que o trabalho dele, além do trabalho dele, a mentalidade dele tem que estar muito boa. Porque ainda ele tem que aguentar o chefe. Você trabalhar com pessoas é muito complicado. E o enfermeiro, ele abraça a pessoa quando a pessoa está no nível de estresse maior. Porque na hora que ele vai para o médico, ele já está mais calmo. Na hora que ele chega no hospital, que está assim, querendo matar alguém, quem segura é o enfermeiro. Então, eu me via naquilo e falei, não. Falei, não, pode parar. Não dá. Eu acho... Olha, parabéns pela profissão, porque para mim, é muito... Eu não conseguiria. Mas que bom que você achou, né? Se encontrou na Muito. biomedicina, nos bastidores, né? Muito. Que a gente brincava lá, que eram os bastidores do hospital, era lá no laboratório. Muito. Eu amo o que eu faço. E eu consegui olhar um exame, fazer um exame, a pessoa entender o porquê das coisas. E eu vi, né, que quando a gente acha, né, que quando a gente sai da faculdade, a gente para de estudar, né? A gente estuda mais. A gente estuda mais quando está na faculdade. Então, é uma coisa que realmente me interessa muito, que é a área da biomedicina, porque eu acho que quando você lida com vidas, você tem que estar em constante aprendizado para você poder... porque hoje está tudo muito novo, né? Sempre muda, então você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar vendo alguma coisa e, sabe, sempre tem que estar se olhando os que os outros estão fazendo para você ver, para você ter uma base. Não pode, sabe, ficar no seu mundo ali porque a gente meio que entra numa bolha, né? Quando você está só em um lugar, você meio que esquece. Não é assim. Então, eu fico... Né, gosto de ficar estudando por causa disso, para sempre ficar revivendo, relembrando, para poder, né, mostrar melhor, de uma forma melhor e agradar melhor o outro, né, que está recebendo o meu serviço. Ainda bem. Vamos aproveitar esse restinho de bate-papo para você
convidar as pessoas para conhecerem lá seu laboratório, daí deixa o endereço e o telefone, depois vocês procuram eles nas redes sociais. Tem um Instagram só do laboratório, né? Tem. Procurem daí eles nas redes sociais lá. Precisar fazer algum exame, né, de rotina, alguma coisa que o médico venha pedir para auxílio de diagnóstico. Procura lá o laboratório da Thelma, que vai ser bem atendido. E deixa o recadinho final pro pessoal, fala onde fica o laboratório, o telefone, se você quiser. Depois acho que o Tom coloca na descrição do vídeo. Tá bom. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mostrando o meu trabalho e falar para vocês que o laboratório na Labor fica em frente à Academia Vida e Saúde, tá? Na Rua do Hospital. Atendemos das 6h30 até às 16 horas. E se vocês quiserem, a gente vai deixar o telefone, tá? O @, do Instagram. Aí vocês podem dar uma olhada, conhecer o laboratório, podem até ir lá. Podem fazer o orçamento pelo WhatsApp também. Fiquem à vontade. Dá um beijo a todos aí. É isso aí, gente. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, né, para dar essa força e se inscrever no canal, porque precisa se inscrever para a gente poder fazer mais vídeos para vocês. Toda semana a gente está aqui. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o endereço e o telefone do laboratório lá para vocês conhecerem. Se vocês precisarem, quem é de Biúna, quem é da região, procura lá o Labor. E agradecer pelo dia de hoje e até a próxima sexta-feira. Até lá.